vamos continuar, então, nosso estudo nas parábolas do Senhor Jesus Cristo. Na última oportunidade, nós finalizamos as parábolas de Mateus, capítulo 13, onde o Senhor Jesus expôs de maneira organizada algumas realidades do reino de Deus. Nós vamos, essa noite, ler uma parábola que está em Mateus, capítulo 20. É a parábola dos trabalhadores na vinha. Ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Para contextualizar o ensino da parábola, nós vamos começar a ler no capítulo 19. Então, capítulo 19, a partir do versículo 23, vai ser a nossa leitura. Nós não vamos ler aqui por uma questão de tempo, mas reparem os irmãos que o texto imediatamente anterior à nossa leitura foi aquele acontecimento com o jovem rico. Nós conhecemos muito bem a história. Um jovem que era dono de posses, ele se manifestou interessado em seguir o Senhor Jesus, mas quando ele foi argumentado, confrontado pelo Senhor acerca da necessidade de renunciar a si mesmo para se tornar um discípulo, esse jovem recuou da sua intenção e se retirou sem a salvação. E o Senhor Jesus vai falar com os discípulos, vai chamar a atenção deles para algumas verdades, e nós vamos ler o que o Senhor Jesus comentou da atitude do jovem rico, aqui no capítulo 19, a partir do versículo 23. Essa vai ser a contextualização da nossa parábola. Então, Mateus 19, versículo 23. Tenham em mente, que nós vamos ler aqui, os fatos ocorridos com o jovem rico. Então, diz assim a palavra de Deus. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Então, reparem que esse foi o comentário do Senhor Jesus acerca do que aconteceu com o jovem rico. E ele finaliza esse comentário com esse provérbio. Nós vamos pensar o que ele significa. Muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. E ele vai contar a nossa parábola, a parábola dos trabalhadores na vinha, para explicar esse provérbio. Então, nós vamos entrar no capítulo 20, o Senhor vai explicar um pouco mais. Capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram.
Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? E aqui o Senhor finaliza a parábola, repetindo o provérbio que ele havia dito, porque a parábola ela foi proferida para explicar esse provérbio, versículo 16. Assim, ou seja, dessa forma, explicando isso, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, que o Senhor Deus possa nos ajudar na meditação dessa parábola essa noite. Nós não temos como entender essa parábola sem entender essa contextualização. Quando o jovem rico, o Senhor confrontou aquele jovem, exigindo daquele jovem uma atitude de renúncia, a atitude que aquele jovem não teve, e aquele jovem partiu amando as coisas dessa vida e, infelizmente, não quis renunciar às coisas materiais em prejuízo da sua salvação. O Senhor fez uma observação interessante. Ele falou o seguinte: olha, gente, ele disse para os discípulos, é muito difícil entrar no reino de Deus. Aqui no nosso texto de Mateus, ele diz que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Outro evangelista vai dizer que o Senhor falou assim, é muito difícil para o homem entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados e disse, mas então, quem que pode ser salvo? E o Senhor Jesus disse, olha, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. O Senhor Jesus Cristo, ele quis explicar para os discípulos que realmente, para o homem, nos seus méritos, no seu esforço, é impossível ele adquirir um bilhete de entrada no reino de Deus. Então, o Senhor quis cravar essa verdade para os discípulos. E a atitude dos discípulos foi uma total surpresa. Diz o versículo 25 que eles entenderam essa impossibilidade. E diz que eles ficaram grandemente maravilhados. Outra versão diz que eles ficaram perplexos. Outra versão diz que eles ficaram atônitos. Então os discípulos se assustaram com a dificuldade de alguém ser salvo. Quando eles foram explicados acerca da dificuldade de alguém se salvar, eles ficaram assustados, assombrados. Mas assustados por quê? Assustados pela condição deles, particularmente. Com certeza o pensamento passou na cabeça deles assim, ora, mas se é tão difícil ser salvo assim, se é tão difícil entrar no reino, será que nós vamos entrar?
Será que nós, que estamos seguindo ao Senhor Jesus, se a coisa é tão complicada, o que vai ser de nós? Então Pedro, ele indaga o Senhor dizendo o seguinte: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Versículo 27. Pedro estava dizendo assim: Senhor, nós pagamos um preço altíssimo. Nós deixamos a nossa profissão para nos arriscarmos a seguir o Senhor. Nós éramos pescadores, tínhamos o nosso sustento. Senhor, que vai ser de nós? Que garantia que nós vamos ter? Será que é uma aventura? Senhor, será que é uma loucura? Porque nós deixamos tudo. Nós abandonamos o nosso ganha-pão. Mas se é tão difícil ser salvo, será que nós vamos ser? Então Pedro, ele indaga o Senhor buscando um pouco de segurança, buscando um pouco de garantia. Os discípulos ficaram assustados. Na verdade, nessa altura dos acontecimentos, os discípulos esperavam que o Senhor Jesus Cristo ele fosse a qualquer momento tomar o governo, talvez por meio de uma revolta, talvez por meio de, quem sabe, na mente de alguns, uma luta armada, mas que o Senhor fosse reivindicar o reino naquele momento, inclusive pelejando contra o domínio romano. Quando o Senhor estava a uma semana de morrer, indo para Jerusalém, os discípulos não entenderam nada. Eles pensaram, mesmo que o Senhor estivesse a 6 ou 7 dias de morrer, mais ou menos, eles pensaram que eles estavam indo para Jerusalém para testemunhar uma revolução. Eles pensaram que o Senhor ia desbancar os romanos e se assentar num trono. Então, eles estavam em busca de algumas recompensas. Ora, eles estavam dizendo, olha, nós deixamos tudo. Nós topamos essa aventura, podemos colocar entre aspas, de seguir a esse Cristo confiante de que ele vai se tornar rei. Mas se ele não se tornar, nós estamos mais ou menos arruinados. Se o plano não der certo, se de repente ele não se tornar rei, nós vamos ser prejudicados. Então, quando os discípulos estão esperando essas coisas grandiosas, eles foram escolhidos pelo Senhor para formar uma comissão especial, 12 homens separados, um grupo seleto de homens, os embaixadores do Senhor, os assessores do rei. Eles estavam pensando que eles iriam ganhar cargos de confiança no reino. Esse era o pensamento deles, né? Só um parêntese, o pensamento era tão esse, que quando Judas, na semana em que o Senhor foi crucificado, ele percebeu que a coisa não iria se desencaminhar daquele jeito que eles estavam pensando. Judas, ele observa aquela mulher quebrar um vaso de 300 denários e derramar o perfume no Senhor. Judas, o seu pensamento foi, olha, essa conversa não está condizente com as minhas expectativas. Eu estou aqui esperando lucrar com esse discipulado. Eu estou aqui esperando uma recompensa de todo tamanho. Mas eu estou vendo alguém quebrar um vaso de 300 denários e ele não está falando nada. Judas percebeu a inversão de valores, que os valores eram muito contrários aos dele. E Judas, ele tem um sentimento assim, olha, eu segui esse homem até aqui e eu não vou deixar barato, eu vou lucrar de qualquer forma. Os evangelhos contam que assim que Judas vê aquele vaso sendo quebrado e o dinheiro sendo, na visão dele, desperdiçado, ele sai daquele ambiente indignado. Ele é quem procura os principais dos judeus e diz, olha, ele faz a proposta.
quanto vocês me dão para eu entregá-lo nas mãos de vocês? Como que dizendo, olha, eu perdi 3 anos da minha vida seguindo esse homem, e esse homem não vai se tornar rei, eu já percebi. Mas eu preciso lucrar de alguma forma, para não deixar esse tempo da minha vida perdido em vão. Então Judas vende o Senhor por 30 moedas de prata, o que era equivalente a mais ou menos 4 meses de um salário normal, para você ter uma ideia de quão pouco era o valor que o Senhor Jesus tinha para Judas. Mas a mente dos discípulos era essa. Eles estavam em busca de algum tipo de recompensa ou de garantia ao seguir o Senhor, esperando que ele se tornasse um rei. E esse tipo de expectativa, às vezes, os fazia extrapolar para o lado ruim. Quando eles tinham a mentalidade que eles seriam os assessores do rei, os adjuntores, os embaixadores, o grupo seleto do rei, eles discutiam entre si quem era o maior. Então, olha como a mente deles estava. A mãe de 2 discípulos pediu para o Senhor, olha, no teu reino, deixa que um assenta à direita, o outro à esquerda. Eles estavam procurando esse tipo de grandeza. Então, Pedro faz essa pergunta, Senhor, olha, nós estamos entendendo que é muito difícil ser um salvo. Mas, Senhor, quais são as nossas garantias? Porque nós deixamos tudo, nós vamos ficar de mãos abanando? E o Senhor responde para eles que, na verdade, haveria sim uma recompensa especial. É o versículo 28. O Senhor diz, olha, vocês se assentarão em 12 tronos quando eu for julgar as 12 tribos de Israel. Então, por um lado, haveria sim uma recompensa especial para aquele grupo de homens. Então, eles poderiam ficar tranquilos que o Senhor não se esqueceria da fidelidade deles. Agora, por outro lado, o Senhor diz o seguinte, porém, veja o versículo 30, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Esse provérbio que nós queremos explicar essa noite, ele veio para equilibrar, ele veio para balancear a expectativa de recompensa que os discípulos queriam. Então o Senhor está dizendo assim, por um lado, meus amigos, meus servos, vocês serão recompensados especialmente, sim, mas por outro lado, tenham em mente que muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. E o Senhor conta a parábola dos trabalhadores na vinha para explicar isso. Essa frase, ela não é tão óbvia, né? Ela precisa de uma explicação. O que quer dizer os últimos sendo primeiros e os primeiros se tornando últimos? Se você está assistindo uma corrida, e naquela corrida tem alguns que largam na frente, tem outros que largam no meio, tem outros que largam por último. E imagine uma corrida onde existem corredores que estão bem adiantados e existem corredores que estão lá atrás. Mas quando você observa a linha de chegada, acontece de tal forma em que a situação se equilibra e todos eles atravessam juntos a linha de chegada. Os primeiros se tornaram últimos e os últimos se tornaram primeiros. Em outras palavras, entre primeiros e últimos houve um empate técnico. Houve uma condição de igualdade. Então, esse provérbio que o Senhor está contando, primeiros se tornam últimos, últimos se tornam primeiros. Ele está falando de uma condição de igualdade. Há igualdade entre os que saíram primeiro, há igualdade entre os que saíram por último. Eles chegam juntos. E ele conta uma parábola onde os que vão trabalhar primeiro e os que vão trabalhar por último ganham o mesmo salário. Todos eles ganham 1 denário. Então, os primeiros e os últimos estão em condição de igualdade.
esse é o coração da parábola, essa é a essência dessa parábola. Então ele vai contar uma história no qual um homem, dono de uma vinha, então, veja, esse tema da vinha, o Senhor gostava de usar essa ilustração para falar do reino, né? Mais ou menos um terço das parábolas do reino tem o tema como o tema de plantio. A parábola do semeador, do joio, dos lavradores maus e outras tantas, e agora mais uma cujo tema tem a ver com plantação. O Senhor gostava de usar essa ilustração. Então ele diz, olha, um homem, ele saiu, ele foi na praça várias vezes ao longo do dia para recrutar trabalhadores. A jornada de trabalho que eles estavam considerando aqui, veja, é uma jornada extenuante, das 6 da manhã até às 6 da tarde. Era essa a jornada. Alguns trabalhadores foram recrutados às 6 da manhã. Foram aqueles que saíram primeiro. O versículo diz que eles saíram pela terceira hora. Depois, alguns são recrutados às 9 da manhã e outros são recrutados ao meio-dia e assim por diante, né? Outros são recrutados às 3 da tarde e quando estava perto da jornada diária acabar, aquele dono da vinha vai na praça e encontra ali às 5 da tarde algumas pessoas desocupadas. Olha, o que vocês estão fazendo aqui à toa? Ninguém quis nos contratar. Então ele diz, olha, vai lá para a minha vinha também vocês, e eu vou pagar para vocês o que é justo. E aqueles homens foram. Então eles foram recrutados às 5 da tarde e trabalharam até às 6 da tarde. Houve pessoas que trabalharam 12 horas, houve pessoas que trabalharam 9 horas, 6 horas, pessoas que trabalharam até 3 horas e pessoas que trabalharam apenas 1 hora. No final dessa jornada de trabalho, todos ganharam o mesmo tanto. Então, os primeiros se tornaram como os últimos. E os últimos se tornaram como os primeiros. Pelo menos no que diz respeito ao tanto que eles ganharam, né? Qual é a explicação dessa parábola? Assim como as outras parábolas, que usam a vinha como o tema de ilustração, o dono da vinha é Deus. Ele está recrutando trabalhadores para a sua obra. Aqueles que são salvos e que se tornam servos de Deus são como esses trabalhadores convocados para a vinha. Muitas vezes, na palavra de Deus, os salvos são vistos como, são definidos como trabalhadores de Deus, servos de Deus. E nessa parábola é exatamente assim. Deus, sendo o dono da sua obra, o dono da sua vinha, ele está convocando e recrutando pessoas e salvando pessoas e mandando para os seus campos de trabalho. Deus está inserindo pecadores na sua obra o tempo todo, do começo até o fim do dia, digamos. Essa jornada de trabalho, os horários, né, que eles foram recrutados, significa o tempo de vida no qual cada pessoa foi chamada e foi alcançada por Deus. Alguns são alcançados por Deus ainda na infância. São como esses que foram chamados às 6 da manhã. Começaram a pegar no batente antes que o sol começasse a se despontar, às vezes, às 6 da manhã. Tem irmãos que dizem que creram com 3 anos de idade, 4 anos de idade, 5, ou na mais tenra infância. Pessoas que creem às 6 da manhã na sua jornada de vida. E, na verdade, isso é uma grande bênção.
na obra de Deus às 6 da manhã. Algumas trabalhadas, crianças da nossa igreja local, elas já professam a fé. Algumas crianças de 5, de 6 anos de idade. Irmãos, se são verdadeiros salvos, o Espírito de Deus já habita nessas crianças. E graças a Deus que elas foram convocadas antes de o sol raiar. Convocadas no horário mais cedo de suas vidas. Outros, porém, são convocados um pouco mais tarde. Outros são recrutados por Deus e a graça de Deus os alcança lá pela metade das suas vidas. E o foco da parábola, o ponto de atenção da parábola é que alguns são alcançados pelo Senhor na última hora de suas vidas. Não tem aqueles que foram chamados às 5 da tarde para trabalharem só até às 6. Então, alguns são chamados no apagar das luzes, quando as cortinas estão quase se fechando, quando as oportunidades estão quase se findando, ainda na terceira idade, ainda na velhice, ainda talvez próximo à morte, Deus também está convocando trabalhadores. O escritor daquele livro, o Peregrino, ele disse que próximo das portas do céu há uma oportunidade de ir para o inferno. Nós vemos que isso foi o que aconteceu com Judas. Mas nós podemos pensar que perto das portas do inferno ainda há um caminho, um atalho, uma opção para o céu. Estão pessoas ali quase perdendo a vida, talvez no leito de morte, às portas do inferno. Pensa no ladrão que estava na cruz ao lado do Senhor. Pessoas que estão quase perdendo a vida e entrando na condenação, que na última hora de suas vidas são recrutados por Deus e a graça de Deus os alcança. Então, a parábola vai dizer, então essa é a explicação da parábola. Alguns são chamados cedo, alguns são chamados quando metade do tempo já passou, e muitos são chamados na última hora, quase quando a oportunidade está se findando. O denário que todos eles receberam é a vida eterna. O ponto da parábola não é discutir galardão, não é discutir a quantidade de recompensas, mas é uma coisa que todos recebem em comum, o denário pago, que é a vida eterna, a graça de se tornar um filho de Deus. Antes de nós prosseguirmos, agora que nós demos aqui a explicação do que se encaixa todos esses símbolos, né? Eu queria que os irmãos dessem um retorno se está chegando bem aí, porque algum irmão postou aqui que estava tendo algum probleminha, está tudo ok aí? O Jack disse aqui que o som está bem. Vou desligar aqui a imagem então. Talvez será melhor, né? A imagem está travando? Então tá, tudo bem, vamos continuar, né? Então nós acabamos por identificar o que significam esses termos da parábola. Agora eu gostaria que os irmãos pensassem o seguinte: o dono da vinha foi injusto? Pensa você consigo mesmo nessa pergunta. Atenção. Vamos fazer um questionamento. O dono da vinha, ele foi injusto quando ele deu o mesmo tanto para quem trabalhou das 6 da manhã até as 6 da tarde, ele deu o mesmo tanto para quem trabalhou das 5 até as 6 da tarde. O dono da vinha foi injusto? E nós ficamos assim, querendo dizer que talvez ele foi.
na nossa concepção humana, a desigualdade, ela é sinônimo de injustiça. Mas na nossa parábola, não. A desigualdade, ela é sinônimo de generosidade. Então, ele não foi injusto com os primeiros. Pelo contrário, ele pagou o que ele combinou. Mas ele foi, pelo contrário, generoso com os demais. Então, o problema não é que ele maltratou os primeiros. Pelo contrário, ele pagou o que era justo. Mas ele foi muito generoso com os últimos. E aconteceu que os primeiros ficaram com inveja. Eles começaram a murmurar. Irmãos, se nós pensarmos que uma pessoa que tocou a sua vida do jeito que ela quis, e Deus a salvou no final, e nós olharmos para nós e dizemos, olha, mas eu gastei a minha vida toda com uma luta, com peleja, com renúncias. Essa pessoa vai ser salva igual a mim? Nós não devemos, como esses aqui, murmurar, porque alguém foi alcançado pela graça de Deus na última hora de sua vida. Nós devemos dar graças a Deus. Então, é uma parábola que fala sobre a generosidade de Deus. Deus, ele não é injusto quando ele chama pecadores que desperdiçaram as suas vidas, pecadores que viveram como quiseram, talvez cometeram crimes hediondos, pessoas que desperdiçaram a graça de Deus ao longo de todas as suas vidas, pisotearam o evangelho, talvez maltrataram os servos de Deus, e lá no finalzinho de suas vidas, às vezes, quem sabe, a graça de Deus alcança essas pessoas. Deus está sendo generoso. Ele está querendo dar para essas pessoas, tanto quanto ele deu, tanta graça, tanto amor e oportunidade para com aqueles que começaram cedo. E o que nós vamos dizer para Deus? Senhor, o Senhor está sendo injusto? Senhor, o Senhor não pode salvar eles? Senhor, se o Senhor salvar esse daí, que pisou no Evangelho, o Senhor vai estar sendo injusto comigo? Nós não podemos dizer isso. Porque Ele nos deu da sua generosidade e Ele pode dar a quem Ele quiser. Mesmo um rebelde contumaz, que venha a crer nos últimos instantes. Então nós aprendemos nessa parábola que Deus chama pecadores a qualquer tempo. Se uma pessoa está ouvindo o evangelho aos 10 anos de idade, é o momento de crer. Se ele está ouvindo o evangelho aos 20 ou aos 30, é o momento de crer. Mas, se uma pessoa ouve o evangelho com 70 ou 80 anos, é esse o momento de crer. Nunca será tarde para crer. Porque Deus está recrutando para a sua obra pessoas a qualquer momento, a qualquer fase da vida. Pessoas serão chamadas com pouco tempo de trajetória pela frente. E Deus não é injusto. Ele está sendo generoso, pelo contrário, né? Ele só quer ser gracioso com todos os pecadores. Nós encontramos na palavra de Deus diversos convites da graça chamando pecadores. Olha, hoje é o momento oportuno, agora é a hora da salvação. O livro de Isaías diz o seguinte, todos vocês que tenham sede, venham às águas. Vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Comprem e comam sem dinheiro e sem preço. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. E alguns o acharão lá no amadurecimento máximo de suas vidas. E Deus é generoso para com esses. Agora, irmãos, tendo ficado explicado, então, o sentido dessa parábola, o que é que ela tem a ver com a introdução que fizemos?
E o que que tem a pergunta de Pedro? O que que tem a ver com tudo isso? É como se Pedro e os discípulos estivessem dizendo o seguinte: Senhor, nós começamos a trabalhar às 6 da manhã. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Nós abandonamos as nossas casas, as nossas vidas, os nossos empregos. E na história do teu reino, nós fomos os primeiros. Nós somos aquele grupo aqui que nos momentos iniciais do reino, quando o reino ainda está pequeno, nós estamos aqui compartilhando com o Senhor as dores, a rejeição. Nós estamos lado a lado com o Senhor. O que vai ser de nós? E o Senhor diz, olha, há recompensas para vocês. Há recompensas. Mas, por outro lado, vocês são literalmente os primeiros. Mas vocês não são melhores do que os últimos. Vocês e os últimos ganharão igualmente a mesma quantidade de graça para a salvação. Vocês são os primeiros, mas são tão miseráveis quanto os últimos. E os últimos receberão a mesma graça que vocês, os primeiros. Vocês, ambos, primeiros e últimos, são alvos da mesma generosidade. Quem entrou primeiro no reino, que é o caso dos discípulos, e aqueles que entrarão por último, serão como que um empate técnico. Vocês que foram apóstolos, que creram bem cedinho, e alguém que creu no leito de morte, será um empate técnico. Receberão a mesma graça, primeiros e últimos. E o Senhor estava dando esse ensinamento para ensinar os discípulos a não se considerarem superiores, porque eles eram os primeiros. Eles eram os assessores, eles eram os discípulos, eles eram os apóstolos, mas eles tinham que ter em mente que, sendo os primeiros, eles eram alvos da mesma generosidade do que os últimos, e de que outros tantos que viriam depois e seriam, teoricamente, muito menos dignos do que eles. Depois de algum tempo, os discípulos aprenderam essa lição. Eles falam de si mesmos como presbíteros, né? João poderia advogar para si o status de apóstolo, mas ele escreve as suas cartas se identificando como presbítero, como existiam centenas ou milhares naquele tempo. Pedro faz o mesmo. Ele diz, rogo aos presbíteros, eu que sou presbítero como eles. Então os discípulos aprenderam essa lição de humildade, que mesmo sendo os primeiros, eles eram alvos da mesma generosidade que os últimos. Então é uma parábola para equilibrar o anelo de recompensa, eles iriam ser recompensados, mas o Senhor fala dessa igualdade de graça que paira sobre todos nós. Irmãos, eu criei no Senhor no início da adolescência. E isso me livrou de uma série de coisas ruins na minha vida. Mas eu não posso para alguém que chegou já na maturidade e me considerar superior a ele. De repente, alguém crê com 40 anos e chega com a vida mais bagunçada do que a minha. Chega com vícios. Chega com o casamento arruinado. Chega já sem condições de desenvolver tantas coisas para o Senhor. Mas em nenhuma hipótese eu posso me considerar superior a alguém no reino de Deus. Porque se eu fui chamado um pouco mais cedo, eu sou tão miserável quanto que foi chamado por último. Nós somos
Irmãos, alvos da mesma graça. Ninguém no reino de Deus é melhor do que ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Está falando, fica melhor. É só tocar na tela. Na linha de chegada, todos estão atravessando juntos. Há um baita de um empate técnico. Primeiros e últimos, juntos. É assim que funciona no reino de Deus. E assim nós devemos considerar. Melhorou um pouquinho? Espero que tenha melhorado um pouquinho. Então nós devemos continuar pregando o evangelho confiante na generosidade de Deus. Nós nunca devemos pensar que uma pessoa já pecou demais e já não há chance de conversão para essa pessoa. Porque alguns vão ser chamados bem no finalzinho. Então, irmãos, vamos espalhar a mensagem do evangelho, porque aquela pessoa que rejeitou até o fim, quem sabe será um convocado na última hora. E uma outra lição que eu gostaria de destacar é que todos os convocados trabalharam, nem que seja apenas por 1 hora. Então, o trabalho define aquele que foi chamado por Deus. Então, essas são as lições principais que nós tiramos dessa parábola. Todos nós, no reino de Deus, cruzamos a linha de chegada juntos. Não há ninguém que seja melhor do que outro, porque todos nós fomos alvos da mesma graça, primeiros e últimos. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua palavra essa noite. Amém.